dos pobres acredita que rótulos não definem o futuro de ninguém, e sim educação e carinho. Aqui, crianças e adolescentes aprendem livres de qualquer estereótipo para que possam chegar aonde quiserem. Antes de mais nada, nós entramos no assunto de hoje. Quero lhe cumprimentar pelo trabalho que o senhor, o Otomar, o governador e todos os deputados da Assembleia fizeram em benefício da sociedade gaúcha, que foi votar as privatizações. Bom, Sérgio, em primeiro lugar, é uma satisfação estar novamente com vocês. Cumprimentar a Karen, que é a diretora executiva da revista Voto. E um sucesso total. Hoje São Paulo já fazendo grandes eventos, né, eventos de interesse nacional e internacional, né? E aqui, nossa, né, do Rio Grande do Sul, muito competente, jornalista de altíssimo quilate, e cumprimentar ela e toda a equipe da revista Voto, que tem nos ajudado a divulgar o Rio Grande do Sul e nos ajudado a ter informações importantes no Rio Grande do Sul em relação à vida do Brasil, como ela anda, e do mundo inteiro. Então é uma satisfação poder dizer que a revista Voto é nossa, né? Começou aqui e hoje se expande aí pelo continente afora. O ministro Onyx Lorenzoni, meu ex-colega deputado, agora inclusive na mesa junto com ele, representando a nossa Assembleia, então o Rodrigo Lorenzoni, que é meu colega. Então passou um filme na cabeça de 20 anos atrás, quando eu fui colega do Onyx, e agora estou tendo a honra de poder desfrutar lá, né, a companhia do Rodrigo. O momento é um momento extremamente importante, onde as coisas começam a serem praticadas, as coisas necessárias, né, as ações necessárias para nós revertermos, né, o quadro de dificuldade que a população vive por conta da dívida do estado que mora. Então, o efeito nefasto das dificuldades, da falta de recursos, do déficit orçamentário, quem sente são os cidadãos na área da saúde, que não conseguem espaço, não conseguem ter oportunidades de cura, na área da educação, por não conseguirem ter escolas dignas e um corpo docente, né, incentivado a trabalhar cada vez mais o ensino, na área de segurança pública, que é a proteção humana, faltando estruturas, na área da punição, que é a área do regime penitenciário, com carência, né, de tu ter espaços dignos para punir quem tem que ser punido, mas de forma a fazer com que eles possam se reconverter e recuperar sua estrutura e sua dignidade quando saírem dos presídios. Enfim, todas essas faltas, estradas e etc., e obras, elas significam exatamente o déficit maior que nós estamos vivendo. Então, cobrir e sanar o déficit é dar melhores condições para a vida de todos os gaúchos. O governador Eduardo Leite, nós na Assembleia Legislativa, felizmente em grande maioria, estamos fazendo isso. Ministro, aqui o deputado Frederico Antunes estava recordando a sua época de parlamento aqui, e também hoje ele é colega do seu filho. Que coisa boa isso, né? Bom, o deputado Frederico Antunes é um dos mais brilhantes parlamentares que nós temos aqui, né, na Assembleia Gaúcha. O Rio Grande, a fronteira, deve muito para o trabalho do deputado Frederico, que é um grande amigo, né? A gente nem pode dizer quantos anos é, acho que quase 30. Não, mas eu estava recordando. Tivemos grandes embates, até lembrei que juntos
nós ajudamos o primeiro projeto de privatização. Se hoje cada gaúcho tem 1,8 telefones, né, que é a média dos gaúchos, deve a esses dedinhos aqui que privatizaram a CRT. Mas foi um dos grandes protagonistas agora na... Sim, mas aí eu vou chegar lá. Aí quando houve a privatização parcial da CE, eram 3 companhias, nós também estávamos lá, né? E agora, nessa semana, o meu filho Rodrigo completou a privatização da CE, que é um passo muito importante para o Brasil e para o Rio Grande do Sul em especial. Nós temos uma condição de que aquele que adquirir a CE possa ajudar o Estado do Rio Grande do Sul, principalmente na geração de impostos, que é muito importante. Pelas dificuldades da companhia, ela tinha dificuldades, inclusive, de honrar. Então, a evolução que o Brasil vem observando no governo Bolsonaro, também os avanços que, de maneira um pouco mais lenta pela situação do Estado, o governador Eduardo Leite vem protagonizando aqui no Rio Grande do Sul, vão contar sempre, né? Com o apoio de pessoas como o deputado Frederico, como agora do jovem deputado Rodrigo, né? E que a gente tem uma mesma linha e uma coerência que ao longo desses anos a gente nunca se afastou. Ontem foi anunciado aqui junto com o Frederico Antunes e alguns deputados e com o governador 13 milhões para o agronegócio. Coisa boa isso, hein, Cláudio? Nós temos amigos lá em cima, né? Nós temos pessoas como o Frederico, o deputado Frederico, o ministro Onyx, que cuidam muito do nosso setor, o setor do agro e o setor de máquinas agrícolas. Eu estou aqui entre 2 amigos, especialmente, Sérgio, entre 2 colorados. Aqui são 3 colorados. Coisa boa o ministro aqui, né? Sem dúvida, eu acho que o ministro Onyx, né, ele é uma pessoa referência para todos nós no Rio Grande do Sul, para solucionar os problemas nacionais. E eu quero dizer que independe de partidos. Logicamente que temos contrários, mas a ampla maioria é favorável ao que o ministro Onyx tem buscado fazer junto ao governo federal. Então, eu fico muito honrado de poder ter começado minha caminhada política junto com ele e estou mais satisfeito e com muita honra de poder sentar ao lado daquele menino agora, né? O Rodrigo, que eu não imaginava ver essa foto, né, representando a Assembleia, o Rodrigo junto com o ministro Onyx num grande evento como esse que a revista Voto está fazendo. Tem sido o primeiro ano dele e está sendo muito bem, muito craque, articulado, né? Eu quero dizer que está quase melhor que o pai. Quase melhor. Vai ser muito melhor, tem dúvida nenhuma. Continuidade. É o que o Bolsonaro sempre diz, né? A gente quer ver os nossos filhos melhores do que a gente, né? E tem uma coisa, por exemplo, eu quero fazer uma homenagem aqui ao Cláudio. Eu sou um admirador do Mano. O Mano, eu tive a honra de disputar uma eleição aqui em Porto Alegre ao lado do Mano. E eu guardo com ele muito carinho e uma memória de uma pessoa correta, leal e que mesmo numa eleição muito difícil e muito dura, o Mano sempre foi um braço que esteve ao meu lado. E eu quero dizer aqui na frente do pai, que eu tenho profundo respeito e admiração pelo querido Mano Changes. Obrigado, ministro. Obrigado. Abraço. Primeiro, parabenizar que trabalho tu tem feito, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, e está nos proporcionando assim, momentos assim, de protagonismo, trazendo os principais atores da política no Brasil aqui para o Rio Grande do Sul. Hoje, o que podemos esperar da palestra do ministro? Primeiro, obrigada, né, Sérgio, pelo prestígio de vocês, tão importante para os nossos eventos, para poder reverberar esse trabalho que a gente faz com tanta dedicação de trazer para o Rio Grande do Sul o centro dos debates políticos e empresariais. O nosso objetivo é poder escutar o ministro Onyx Lorenzoni e entender os principais desafios, mas também as conquistas do governo Bolsonaro nesses primeiros 3 meses, agora já indo para 6 meses, né, de governo, porque nós temos várias conquistas, temos aí uma reforma da Previdência na mesa, né, prestes a ser votada, temos um grande caminho em cima da MP, da liberdade econômica, que vai mudar o cenário, provavelmente, de negócios no país. Tivemos este grande pacto, né, entre Mercosul e União Europeia, que
Aliás, um dos grandes articuladores foi um dos colunistas da revista Voto, Marcos Troirro, que hoje é secretário executivo, mas ainda temos muitos problemas e muitos desafios, como, por exemplo, fazer a economia deslanchar e organizar, né, a junção, o cenário político para a gente conseguir fazer com que o Brasil chegue onde quer. Então a gente quer justamente ouvir do ministro Onyx Lorenzoni, que é um dos principais líderes deste governo, o que a gente avançou até aqui, quais foram os seus principais desafios e que Brasil nos espera daqui para frente. Como é que está São Paulo? Maravilhoso. A gente diz que está em São Paulo, mas o nosso coração continua aqui. Obrigada. Deputado, o que podemos esperar hoje da palestra do ministro Onyx Lorenzoni? Bom, o Brasil vive um momento muito importante da sua história, né? E tivemos na noite de ontem a aprovação, né, do relatório da Previdência. Um avanço, né? Exatamente, na comissão, né? Agora a expectativa é de como isso vai seguir no plenário e quais são os próximos passos do governo no sentido de reformar o nosso país e readquirirmos a possibilidade de fazer um novo ciclo de desenvolvimento, né? O ministro Onyx tem participado do centro estratégico do governo, assim como o centro de articulação, e a expectativa é que ele possa trazer aí boas notícias para nós gaúchos hoje. E também fazer uma justiça à história, que foi o ministro hoje, chefe da Casa Civil, que foi o primeiro a apostar na candidatura de Jair Bolsonaro, não é isso? É isso, ele foi um dos primeiros articuladores da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, contribuiu na coordenação depois do período eleitoral, foi o responsável com outros líderes pelo processo todo de transição de governo, que já foi feito de uma forma diferente dos moldes tradicionais, estruturou o governo e vem... Sem o tomar lá da cá, e vem construindo e colaborando com o governo na função de ministro-chefe da Casa Civil, na estruturação do governo, que diferente do que muitos dizem, né, é um governo que vem produzindo avanços, né? Nós tivemos o pacote anticorrupção do ministro Moro, a medida provisória da liberdade econômica, querendo ou não, foi durante o período do governo, está sendo durante o período do governo do Bolsonaro, que nós não temos mais o Renan Calheiros no comando do PMDB, no comando do Senado, né? Então, a reforma da Previdência vai ser aprovada, então o Brasil avança e o ministro é parte disso. E também graças aos gaúchos, que o Renan não está lá, né? Como, por exemplo, o Lazier, né? Com certeza, o senador Lazier teve uma importante participação naquele momento, né? Então, o Brasil vem construindo os pilares de sustentação de um processo de desenvolvimento, capitaneado por muitos líderes, principalmente pelo presidente, mas com certeza o ministro Onyx tem papel importante de protagonismo nisso. Deputado, uma grande notícia ontem do Banrisul, através do presidente e também do governador, 13 bi, isso oxigena mais a economia e o agronegócio no estado do Rio Grande do Sul? Não há dúvida, o agronegócio é fonte de sustentação da nossa economia, né? Tanto a gaúcha quanto a brasileira. E esta atuação ontem e este anúncio do Banrisul vem nesse sentido, de nós termos o nosso agro cada vez mais forte, porque quanto mais forte for o agro, mais forte é a nossa economia. Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai dar uma palestra falando sobre o governo do Bolsonaro, o rumo do governo. O que podemos esperar do ministro Antônio César Longo, que é o presidente da AGRE? Realmente estamos aqui apoiando, esperando mais mudanças, sabemos da dificuldade, né, de implantá-las pelo corporativismo que existe nesse país, pelo direito adquirido, mas acreditamos que o governo está com as melhores intenções possíveis de fazer um país melhor para todos, com uma carga menor para cada contribuinte, cada brasileiro. É toda essa carga, não é só carga tributária, é o peso do Estado. Então, com certeza, a intenção desse governo é tornar mais rápidas as decisões. Infelizmente, tem toda essa situação ou seja, comemoramos a continuidade da Lava Jato, os recursos que estão sendo trazidos novamente ao país, o dinheiro que foi roubado de todos os brasileiros. Estancar essa sangria. Estancar a sangria e estamos... Essa semana parece que a reforma da Previdência andou, né? Andou, com certeza, algumas mudanças, não está como
a área econômica desejava, mas já é um grande avanço. Com certeza estamos aí torcendo e acreditando que esse será um país melhor aí. Obrigado, presidente. Obrigado. O que podemos esperar aqui do ministro, que ele vem falar sobre esse momento e os rumos do governo Bolsonaro? Nós esperamos que ele traga aqui para nós novidades sobre como que nós vamos articular a aprovação dessa reforma agora no plenário. Exatamente, a reforma da Previdência e as próximas reformas. O ministro agora tem a responsabilidade sobre as PPIs, que também é um desafio importante para o governo, para a gente simplificar a nossa estrutura no Brasil, permitir voltar ao crescimento. A Dana, há poucas semanas atrás, ou um mês atrás, recebeu, dia 6 do mês passado, há quase um mês, o prêmio de exportação da DVB-RS, que é o Oscar da exportação. Como é que está a exportação? Nós continuamos firmes e focados na exportação, enquanto o mercado brasileiro, apesar do nosso mercado, que é de caminhões, voltar a crescer, ainda está muito longe do que já esteve nos anos passados. Então, o nosso foco continua sendo a exportação, é a forma de trazer dinheiro novo, trazer investimento para o próprio Brasil. Existe aí, por parte do ministro Guedes, a ideia de taxar a exportação. A Argentina teve uma má experiência. Será que o Brasil vai experimentar também uma experiência desastrosa? Não, eu sinceramente espero que a gente não siga nesse caminho. A nossa expectativa é, na verdade, de melhorar a competitividade interna para que a gente consiga exportar, ser mais competitivo, gerando os recursos para o governo, gerando os impostos localmente, sem exportar imposto. A Argentina teve uma péssima experiência, teve com a Cristina Kirchner, teve que retomar e voltar ao ponto de partida. Parece que as coisas que não dão certo, o time que está ganhando não se mexe muito, né? Eu realmente acredito que a gente não deve seguir nesse caminho de taxar exportações. A expectativa é que isso vá prejudicar o nosso crescimento. Tem que melhorar a infraestrutura, não? Exatamente, melhorar a infraestrutura. Mais competitivo. É isso aí, é simplificar a nossa infraestrutura, simplificar a nossa estrutura de impostos, para que a gente consiga gastar menos dinheiro em coisas que não agregam valor, para que a gente consiga reduzir os custos e o governo recolha os seus impostos como ele deve. Obrigado. Muito obrigado. Podemos esperar dessa palestra hoje que ele vem trazendo as principais notícias aqui do governo Bolsonaro. Nós estamos passando por um período muito importante, das decisões que vão fazer a diferença para toda a nossa nação. Aqui no estado já tivemos uma demonstração semana passada com a aprovação dos planos de privatizações da CE, CRM e Sulgás, e agora teremos em breve aí a votação da reforma das Previdências. Então, acredito que hoje o nosso ministro Onyx deva conversar também sobre essa perspectiva positiva no cenário nacional e também esses 6 meses de governo Bolsonaro, os ganhos que nós já tivemos no tocante à economia, no tocante à segurança, no tocante à educação, seus movimentos iniciais. Bom, ontem teve um anúncio do Banrisul, junto com o governador do estado, de 13 bilhões para o agronegócio. Significa oxigenar mais o agronegócio, a economia no estado do Rio Grande do Sul? O nosso agronegócio sempre foi, né, um carro-chefe do estado. Somos grandes produtores de inúmeros produtos agrícolas. E o governador está realmente pautando de uma forma muito correta as políticas públicas, as políticas de investimento. Já tivemos em relação à infraestrutura e na data de ontem também foi priorizada a questão do agronegócio. Então realmente é muito positivo esse início de mandato. Primeiro, desembargador, queria parabenizar aí pela homenagem que o senhor recebeu, muito mais que uma homenagem, um reconhecimento como cidadão de Porto Alegre na Câmara Municipal de Porto Alegre através da presidente Mônica Leal. E acho que uma justa reconhecimento pela sua trajetória, que o senhor já fez, está fazendo e provavelmente vai fazer muito mais ainda. E hoje aqui, o que podemos esperar da palestra do ministro?
Olha, primeiro eu agradeço os seus generosos comentários em relação à minha pessoa. Eu recebi o convite da jornalista Karen, a diretora da Voto, dizendo que o ministro viria aqui e todos nós brasileiros, aqui é o brasileiro que fala, né, o cidadão, estamos curiosos para ver os projetos para o nosso Brasil, né? O ministro Onyx é gaúcho, tem uma larga trajetória na vida pública aqui do Rio Grande do Sul. Eu vim aqui para assistir e ouvir e aprender. Agora, é uma grande escola Brasília, né? Sem dúvida nenhuma. Mas nós brasileiros estamos muito curiosos, e nós gaúchos em particular, e eu acho que isso eu tenho certeza que o ministro vai tocar, os projetos de infraestrutura. O senhor veja que todos os nossos gargalos na economia, vira e mexe, bate ali na infraestrutura. Ferrovias, portos, estradas, quer dizer, nosso Brasil é enorme. Eu, por exemplo, não consigo entender como é que o nosso Brasil que não tem grandes acidentes geográficos, não temos calamidades climáticas, não estamos em ferrovias cortando o Brasil inteiro. E já tivemos grandes ferrovias. Parece que essa semana a reforma da Previdência destravou um pouco, né? E é uma reforma que uma boa notícia, né? Tem de ser feita. O mundo inteiro está fazendo isso, né? Então eu acredito que isso é uma boa notícia para o Brasil. Obrigado, excelência. É um prazer. Como é que o senhor avalia, então, a reforma da Previdência? O texto foi literalmente desidratado, porque os principais pontos defendidos pelo governo acabaram ficando de fora. Bom, primeiro eu discordo absolutamente da tua pergunta por uma razão objetiva. A potência fiscal da reforma que foi aprovada lá é 1 trilhão e 60 bilhões. Se a gente agregar a isto os 200 bilhões que vão dar em 10 anos da medida provisória 871, que trata de fraudes no INSS, nós temos, pela primeira vez na história do Brasil, uma reforma com uma potência fiscal de 1 trilhão 260 bilhões. Sendo assim, o que se confirmar, eu espero que se confirme na próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados, nós teremos o Brasil resolvido para os próximos 20 anos. Então, o Brasil fiscalmente se reequilibra, lembrar que o déficit anual previdenciário é da ordem de 50 bilhões, nós ganhamos musculatura para poder resolver fiscalmente o país. Nós já vemos trabalhando com a redução da máquina pública, nós já pedimos a cessão ao CDE, então já posso afirmar aqui que no mês de agosto nós vamos receber uma equipe da OCDE que vem para junto com as equipes dos ministérios a gente poder dar continuidade ao processo de acessão lá. E o Brasil, então, vencida a etapa da Câmara, se Deus quiser, na próxima semana, e vencida a etapa do Senado até a primeira quinzena de setembro, o Brasil estará resolvido e poderá se apresentar ao mundo como um país fiscalmente reequilibrado e com possibilidade de receber os investimentos que o mundo quer trazer para o Brasil. Presidente Marcelo, podemos dizer, presidente Marcelo Medeiros, que o gesto do Internacional é muito mais do que, hoje, cedendo o gigantinho, é muito mais do que um gesto humano, é um gesto espiritual? Olha, a definição do gesto, eu vou deixar com vocês, né? Eu acho que é um gesto de inclusão. O Inter criou uma diretoria de inclusão social faz poucos dias. Nós sempre tivemos uma preocupação com minorias, sempre tivemos preocupação com criar uma sociedade mais justa, mais humana. O Inter, que tem na sua história o acolhimento de comunidades e torcedores de mais carentes da nossa sociedade. Nós não somos o Clube do Povo por acaso, isso está no nosso DNA, está na nossa história. E copiamos uma ação do River Plate, que essa onda de frio obviamente chegou mais cedo em Buenos Aires, abriu as portas do Monumental de Núñez, acolhendo a comunidade de rua de Buenos Aires. Na quarta-feira, a nossa diretora Nájila Diniz, da Inclusão Social, tomou conhecimento dessa ação. E aí fizemos um movimento conjunto
com a Prefeitura de Porto Alegre. O Grêmio também aderiu, gerou uma repercussão bem grande, vários jornais do centro do país, o próprio jornal Olé de Buenos Aires divulgou. Que isso sirva para reflexão de um problema sério e que outras instituições e que outras cidades do nosso Rio Grande, Santa Catarina, onde o frio é intenso, possam repetir uma ação como essa.